Olá, inscritos do meu canal, Manuel Serrador Júnior. Vim aqui gravar para vocês um áudio contando a história do jiu-jitsu. Espero que vocês gostem. Quem curtir aí a história do jiu-jitsu, quer entender um pouquinho mais sobre o nosso esporte, ouça esse áudio aí, curta, compartilhe com seus amigos, com seus conhecidos e vamos à leitura. O jiu-jitsu brasileiro, ou lá fora, o Brazilian Jiu-Jitsu ou BJJ, grafado também como Jiu-Jitsu ou Jujutsu, é uma arte marcial de raiz japonesa que se utiliza essencialmente de golpes de alavancas, torções e pressões para levar um oponente ao chão e dominá-lo. Literalmente, Ju em japonês significa suavidade, brandura, e Jutsu, arte, técnica. Daí seu sinônimo literal, arte suave. Sua origem secular, como sucede com quase todas as artes marciais ancestrais, não pode ser apontada com precisão. Estilos de luta parecidos foram verificados em diversos povos da Índia à China, nos séculos 3 e 8. O que se sabe é que seu ambiente de desenvolvimento e refinamento foram as escolas de samurais, a casta guerreira do Japão feudal. A finalidade de sua criação se deu pelo fato de que, no campo de batalha ou durante qualquer enfrentamento, um samurai poderia acabar com suas espadas ou lanças poderiam acabar sem suas espadas ou lanças, necessitando então de um método de defesa sem armas. Bem, como os golpes traumáticos não se mostravam suficientes nesse ambiente de luta, já que os samurais vestiam armaduras, as quedas e torções começaram a ganhar espaço pela sua eficiência. O jiu-jitsu, assim, nascia de sua contraposição ao kenjitsu e outras artes ditas rígidas, em que os combatentes portavam espadas ou outras armas. A arte marcial ganhou novos rumos quando um célebre instrutor da escola japonesa Kodokan decidiu ganhar o mundo e provar a eficiência de seus estrangulamentos e chaves de braço contra oponentes de todos os tamanhos e estilos. Mitsuo Maeda, um filho de lutador de sumô nascido no povoado de Funazawa, cidade de Hirosaki, Aomori, no Japão, em 18 de novembro de 1878 e falecido em Belém do Pará, a 28 de novembro de 1941. Um eterno defensor das técnicas de defesa pessoal do jiu-jitsu, Maeda embarcou para os Estados Unidos em 1904, em companhia de outros professores da escola de Jigoro Kano. À época, graças aos laços políticos e econômicos entre Japão e Estados Unidos da América, as técnicas japonesas encontravam grandes e notórios admiradores em solo americano. Em 1904, por exemplo, o presidente Theodore Roosevelt tomara aulas com o japonês Yoshitsu Yamashita. Nos Estados Unidos da América, o japonês começou a colecionar milhares de combates e adversários tombados pelo caminho. Em países como a Inglaterra, Bélgica e Espanha, onde sua postura nobre fez nascer o apelido que o consagrou como Conde Koma. De volta à América, o lutador fez diversas apresentações e desafios em países como El Salvador, Costa Rica, Honduras, Panamá, Colômbia, Equador, Peru, Chile e Argentina. Em julho de 1914, o valente japonês de 1,64 m e 68 kg, segundo consta, desembarcaria no Brasil para fincar raízes e mudar a história do esporte. Maeda colecionaria histórias saborosas em terras brasileiras.
Após rodar pelo país, o faixa preta de jiu-jitsu se estabeleceu em Belém do Pará. Certo dia, encarou o desafio de um capoeirista conhecido como Pé de Bola, de cerca de 1,90 m e quase 100 quilos. Maeda não se fez de rogado e ainda deixou o ousado rival portar uma faca na luta. O japonês desarmou, derrubou e finalizou o brasileiro. Conde Koma, como se tornou tradição entre os professores de jiu-jitsu, também lançava desafios para rivais famosos do boxe. Foi o que fez o afamado boxeador americano Jack Johnson, que jamais aceitou a luta. Foi Koma ainda que promoveu o primeiro campeonato de jiu-jitsu do país. Na verdade, um festival de lutas e desafios para promover o esporte desconhecido. Os pesquisadores Luiz Otávio Leitner e Fábio Kiyotakawa encontraram na Gazeta de Notícias de 11 de março de 1915 as regras do evento marcado para o Teatro Carlos Gomes, no Rio de Janeiro, então capital do país. Koma anunciava as primeiras regras do nosso jiu-jitsu, um regulamento com 10 leis simples. Bom, pessoal, presta atenção nessas regras, que são as regras que ele criou nos primeiros eventos, né, que vieram a ser promovidos na época. Primeiro, todo lutador deverá se apresentar decentemente, com as unhas das mãos e dos pés perfeitamente cortadas. Aí vemos a importância, né, da gente, na prática do esporte, estar com as unhas aparadas, né, bem cortadas, e para não causar nenhum desconforto, um arranhão, um machucado no colega de treino, no parceiro de treino. Segundo, deverá usar traje, kimono, que o Conde Koma lhe facilitará. Essa segunda regra ela é muito importante porque a prática do jiu-jitsu sem kimono é muito boa para ganhar agilidade, para testar as técnicas, já que você não tem a pegada de pano, né? A pegada do kimono. Mas o treino com kimono é um treino até muito mais técnico, muito mais, vamos dizer assim, produtivo do que o treino sem kimono. Eu acho que para quem começou a treinar, quem está iniciando aí, já percebeu que o treino com o kimono, quem já adquiriu o seu kimono e já tem o seu kimono, o treino com kimono é um treino muito mais satisfatório do que o treino sem kimono. Eu particularmente gosto mais do treino com kimono, mas não nego um treino sem kimono não. Um treino sem kimono também é bom. Não é permitido morder, arranhar, pegar com a cabeça ou com o punho. Essa eu acho que é uma regra que é muito, vamos dizer assim, é uma regra muito óbvia, né? Que é morder, arranhar, segurar a cabeça, puxar a cervical, e essas regras aí, essas ações aí são permanentemente proibidas até porque não faz sentido. Não se considera vencido que tenha as espáduas costas em terra ainda que tenha caído primeiro. É o fato da guarda. Quando a gente está fazendo guarda, se você está de costas ao tatame, não quer dizer que você perdeu a luta. Assim como no judô, que quando se é efetuada a queda, as costas bateu no chão, você toma um ippon, configurando assim a sua derrota. No jiu-jitsu é diferente. Muitas vezes quem está de costas é o que pode ser vencedor da luta, executando a raspagem, pegando as costas ou finalizando. O que se considera vencido demonstrará tanto 3 palmadas. Esse aqui é a sexta regra. Aquela pessoa que está sendo derrotada, ela demonstra que perdeu dando os 3 tapinhas, né? Ali ela vai reconhecer que ela perdeu devido à eficiência do golpe do seu oponente. Então vou ler aqui a sexta regra. O que se considera vencido o demonstrará dando 3 palmadas sobre o acolchoado ou sobre o corpo do adversário.
Desde quando eu comecei a treinar em 2010, eu vi poucas pessoas desistir da luta dando uns 3 tapinhas no tatame, mas é super normal, tá? É super normal você desistir da luta dando uns 3 tapinhas no tatame. Mas eu particularmente, aconselho você dar os 3 tapinhas no seu adversário, que aí ele vai entender mais rápido que você desistiu da luta. Sétimo, o juiz considerará vencido o que for efeito da luta. Não se recorde que por efeito da luta, não se recorde que deve dar 3 palmadas. As lutas se dividirão em 8. As lutas se dividirão em rounds ou encontros de 5 minutos, por 2 de descanso, tendo o juiz de campo que contar os minutos em voz alta para maior compreensão do público. 9. Se os lutadores caírem fora do tatame, sem que nenhum deles tenha avisado, o senhor juiz deve obrigá-lo a colocar-se de novo no centro do acolchoado, em pé, frente a frente. 10. Substituirão em suas obrigações ao senhor juiz os senhores jurados. Nem a empresa nem o lutador que vencer é responsável pelo maior mal que possa sobrevir ao vencido, se por tenacidade não quer dar sinal de convencionamento, de ser sinal convencionado para terminar a luta e declarar-se vencido. Aqui nessa 10ª regra, a gente vê que o juiz ele não tem nenhuma obrigação de reconhecer que você perdeu. Você é que tem que mostrar que perdeu, porque você pode ter uma lesão muito séria se não o fizer. Vamos agora, tem aqui eu vejo um asterisco aqui, né, um parêntese. Ficam convidados os doutores em medicina, os representantes da imprensa local e os professores de física e esgrima que se encontrarem no recinto a tomar parte do júri. Agora vamos entrar para a parte da história que a gente vai ser beneficiado, né? Que meio que não, diretamente seremos beneficiados com essa parte da história. Em 1917, um adolescente de nome Carlos Gracie, 1902-1994, viu pela primeira vez em Belém uma apresentação do japonês que era capaz de dominar e finalizar os gigantes da região. Amigo de seu pai, Gastão Gracie Maeda, concordou em ensinar ao garoto irrequieto a arte de se defender. Em suas aulas ensinava a Carlos e a outros brasileiros, como Luiz França, que mais tarde seria mestre de Oswaldo Fada, os conceitos da arte. Em pé ou no chão, a força do oponente deveria ser a arma para a vitória, para se aproximar do adversário. O uso de chutes baixos e cotoveladas deveriam ser os artifícios antes de levá-los para o chão. Para a evolução nos treinos, lançava a mão do Handori, o treino à vera, com um companheiro. Aluno fiel, Carlos Gracie abraçou de vez o jiu-jitsu e, para lamento de sua mãe, que sonhava ver mais diplomatas na família célebre, passou a incutir nos irmãos o amor pela arte. Um de 8 irmãos, Oswaldo, Gastão Júnior, George, Helena, Hélio, Mari e Ilka. Carlos abriu em 1925 a primeira academia de jiu-jitsu da família Gracie. Nos jornais, o anúncio era uma obra-prima do marketing. Se você quer ter um braço quebrado, procure a Academia Gracie. Eu, particularmente, não achei muito legal esse marketing não, né? O grande mestre teria 21 filhos, sendo que 13 deles se tornariam faixas pretas. Cada membro da família passou então a fortalecer a arte e a acrescentar mais um elo à corrente criada por grande mestre Carlos, fundador e guia do clã, além do primeiro membro da família a se lançar numa luta sem regras, a que chamou de Vale Tudo. Foi em 1924, no Rio de Janeiro, quando Carlos Gracie enfrentou o estivador Samuel, conhecido atleta da capoeira. Hélio Gracie
Tornou-se rapidamente um destaque entre os irmãos, pelas inovações técnicas que promoveu como instrutor e pelo espírito indomável que não combinava com o porte franzino. Em consonância com as táticas de Conde Coma, os Gracie continuaram no Rio de Janeiro os desafios a capoeiristas, estivadores e valentões de todas as origens e tamanhos. Se em pé tais brutamontes botavam medo, no chão viravam presa fácil para os botes e estrangulamentos que os capturavam como mágica. As vitórias da família em lutas sem regras foram se acumulando e virando lendas e manchetes nas primeiras páginas. Os alunos famosos, também artistas, arquitetos, ministros de Estado, prefeitos, governadores, cirurgiões e doutores de todos os ofícios. Além dos desafios, os campeonatos entre praticantes com regras exclusivas do jiu-jitsu se fortaleciam, abastecidos por dezenas de academias diferentes. Nos anos 1960, quando Carlson Gracie já pegara o bastão do seu tio Hélio como linha de frente do clã Vale Tudo, um passo importante foi dado para a consolidação do jiu-jitsu esportivo. Em 1967, a Federação de Jiu-Jitsu da Guanabara, no Rio de Janeiro, foi criada, sob a autorização da Confederação Nacional de Desportos do país. Entre as regras ainda primitivas, manobras como queda montada de frente com 2 joelhos no chão e pegada pelas costas rendiam um ponto ao competidor. A duração dos combatentes na categoria adulta era de 5 minutos, com prorrogação de 3. O jiu-jitsu ganhava oficialmente tempo e pontuações. O presidente da federação era Hélio Gracie e o presidente do conselho consultivo era Carlos. Seu primogênito Carson era o diretor do departamento técnico. O primeiro vice-técnico era Oswaldo Fada e o segundo Orlando Barradas, ambos professores de jiu-jitsu. João Alberto Barreto, notável aluno dos Gracies, foi nomeado diretor do departamento de ensino, que tinha como vice-diretor um irmão de Carlson, Robson Gracie, todos hoje grandes mestres da arte. Nos anos 1990, a arte teve um novo boom em 2 frentes, criado por Rorion Gracie em 1993, o Ultimate Fight Championship, hoje conhecido como UFC. Deu o pontapé inicial no queixo, no esporte midiático conhecido hoje como MMA. A partir do ídolo Royce Gracie e com o suor derramado por irmãos e primos aparentemente invencíveis como Rickson, Renzo, Ralph, Roller, Ryan, Carley e companhia. O jiu-jitsu como arma de defesa pessoal estava consagrado. Em outra frente, Carlos Gracie Jr. seguiu a obra do pai na organização dos campeonatos e no fortalecimento da arte como esporte regulado. Estava criada assim em 1994 a Federação Internacional de Jiu-Jitsu, assim como a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu. Filiado ao Comitê Olímpico Brasileiro, que hoje promove torneios para mais de 3.000 atletas de mais de 50 países, como o Campeonato Mundial realizado anualmente desde 1996. Um século depois de Conde Coma desembarcar no Brasil, nosso jiu-jitsu hoje pode ser praticado do Alasca à Mongólia, de Abu Dhabi ao Japão. O resto da história continua a ser escrita por cada faixa branca que ingressa numa academia de jiu-jitsu. E para você, amigo leitor. Bem, gente, isso aqui é uma história que eu li para vocês do jiu-jitsu, que conta aí a trajetória do Conde Coma, do Mitsuo Maeda, do Jigoro Kano, Carlos Gracie, Hélio Gracie, Carlos Gracie Jr., Rickson, Rorion, dá um esboço sobre esses nomes, dá um esboço sobre como foi que chegamos ao que temos hoje, né? A arte suave como ela é hoje praticada. Teve muita evolução, a gente leu ali um pouco das regras ali dos primeiros campeonatos, né? Das 10 regras, tivemos muitas evoluções e no dia a dia a gente vê que o jiu-jitsu ele é muito dinâmico, há muito o que aprender, há muito
o que evoluir ainda. Não paramos por aqui. Espero que tenham gostado dessa leitura. Eu estarei criando uma playlist onde eu vou estar gravando mais áudios como esse, falando sobre jiu-jitsu, dando dicas, falando sobre temas importantes aí que a gente que gosta de jiu-jitsu, que gosta da arte suave, deve estar por dentro, né? Devemos cada vez mais buscar conhecimento a respeito daquilo que praticamos e gostamos, né? Então, muito obrigado aí quem ouviu até o final, espero que tenham gostado. Tivemos muitos erros, mas foi o primeiro áudio que eu gravei e vou dar uma editada, o que der para mim conseguir aproveitar do áudio eu vou aproveitar e colocar no canal. E espero que gostem e até breve eu estarei gravando mais áudios aí. Os